Se você escuta todo mundo falar que Impulse Response é maravilhoso, mas você não faz ideia do que é Impulse Response, esse vídeo é para você. Está começando uma série de vídeos que vão te mostrar o que o maravilhoso mundo do Impulse Response tem para te oferecer. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que são Impulse Response, vou sugerir formas de trabalhar com eles e vou te mostrar na prática como utilizá-los. Eu também vou te dizer se eu acho melhor plugins que utilizam Impulse Response ou plugins que não utilizam Impulse Response. O Impulse Response, ou um IR, como a gente fala também, é um arquivo de áudio, tá? Que contém uma gravação. Essa gravação pode ser de uma atmosfera real de um ambiente, como uma sala, como uma igreja, como um estúdio. É como se fosse um print screen desses elementos. É a maneira mais rápida de você evocar o som de qualquer local ou equipamento do planeta. Vou dar um exemplo. O engenheiro vai para um teatro que tem um som lindo. Ele posiciona PAs ou caixas de som nos locais onde os atores ficam, no palco, e posiciona microfones onde a plateia fica. Daí que ele vai soltar nessas caixas de som que ele instalou no palco, cliques, varreduras senoidais e sinais especializados justamente nessa tarefa de mapear a reação de um ambiente a esses sinais. Depois que você gravou a forma com que seu ambiente ou seu equipamento reage a esses sinais especializados, essas varreduras senoidais, por exemplo, você vai fazer o processo de deconvolução ou deconvolve com softwares que fazem exatamente isso, como o Deconvolver da Voxengo, o Neural Amp Modeler ou até mesmo o Reverb nativo do Reaper. Depois desse processo, você vai ficar com um arquivozinho chamado Impulse Response. Geralmente ele tem um som muito pequenininho, e você pode carregar esses arquivos de Impulse Response em softwares especializados nisso, como o Tonocracy, o Tonex, o NAM Neural Amp Modeler, o Nadir ou o próprio Reverb nativo do Reaper, que se você pensa que ele só serve para reverb de Impulse Response, pensou errado, porque ele também é capaz de fazer convolução e é capaz de produzir Impulse Responses. Esse arquivozinho de Impulse Response, bem pequenininho como eu já falei, é uma reação do seu local ou do seu equipamento a essas varreduras e esses sinais que o engenheiro soltou. Também é possível fazer um IR de instrumentos, mas de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, fazer um Impulse Response de um violão acústico gravando com microfone, para quando você colocar um som de linha, você carregar o Impulse Response do violão acústico com microfone e o violão de linha soar parecido com o violão microfonado. Para isso você precisa fazer um processo chamado EQ Match, ou meio que igualar equalizações, onde você vai precisar de um plugin que tem essa função EQ Match, como por exemplo o Pro Q2, Pro Q3 ou Pro Q4 da FabFilter, o Ozone ou o RX da Isotope ou o M-Freeform Equalizer. Aí através desses plugins você vai medir a equalização do violão que você acabou de gravar com o microfone, vai comparar com a equalização do violão em linha e vai fazer uma equalização do violão em linha para que ele soe o mais parecido possível com o violão microfonado. Tudo isso automaticamente por causa dessa função EQ Match. Depois disso você vai passar esse sinal de varredura senoidal no equalizador que você acabou de fazer, o equalizador justamente que tenta aproximar o violão de linha ao violão acústico, e através de um desses softwares de deconvolução que eu falei ali em cima, produz um arquivo de Impulse Response. Mas isso é um papo para um outro vídeo dessa série. Bom, mas ok, você já teve essa trabalheira, já fez o seu arquivo de Impulse Response, e é hora agora de aplicar isso em um instrumento, em aplicar, por exemplo, um Impulse Response de uma catedral, ou de uma igreja, ou de um teatro, em uma voz. E aí você vai precisar de softwares que façam isso, justamente é o processo de convolução, onde a gente combina dois sinais e faz acontecer a coisa propriamente dita. Combinando o sinal da voz com o reverb de um teatro, sites dedicados à venda e à distribuição gratuita de Impulse Response. Eu vou deixar links na descrição desse vídeo. Agora vamos mostrar tudo isso que eu estou falando na prática. Mas antes, você está gostando do vídeo? Curte? Compartilha, e se você quiser apoiar esse canal e virar membro, você pode fazer como essa galera linda que está aparecendo aí, que clicou no botão Seja Membro. Eles têm acesso a todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Show! Eu tô aqui com o canal de voz, a voz do Chris Lipp, famoso vocalista, vamos dar uma rápida escutada. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. E eu quero colocar um arquivo de Impulse Response de um reverb de plate, quem sabe. Então, eu vou adicionar aqui o plugin Reverb, nativo do Reaper, ok? Eu vou adicionar um arquivo de Impulse Response, adicionar, File, vou para minha biblioteca de Impulse Response, Reverb, isso eu baixei em um site, ok? Vou escolher algum aqui, Large Plate.
Ou seja, em algum lugar do mundo, alguém produziu esse reverb de plate em alguma câmera, em algum local, e eu estou aqui justamente com um arquivozinho do plate para fazer essa convolução, né? Juntar esse arquivo com a voz. Como eu não estou usando o canal auxiliar, eu vou ter que combinar o dry e o wet aqui. O dry é a voz seca, o wet é justamente o reverb. Vamos dar uma escutada. Beleza, muito reverb. Vou diminuir aqui e vou subir a gosto. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Show de bola! Aí eu posso fazer edições que não vão editar a forma com que a sala se comporta, mas sim uma edição digital pós-Impulse Response. Por exemplo, aqui, eu quando clico em ADD nesse plugin, eu posso adicionar um filtro, por exemplo. E aí eu posso filtrar um pouquinho esses agudos. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. E graves. And I'll never break away. Ok, vamos ver na guitarra como o Impulse Response se comporta. Então eu estou aqui com uma guitarrinha, vamos dar uma rápida escutada. Beleza, guitarra na linha, gravado direto na interface. Eu vou colocar aqui um plugin que simula pedais de guitarra, GTR Stomp, ou seja, é um pedal como se eu tivesse colocado a minha guitarra num pedal físico, ok? Daqui mesmo, do mundo real, analógico, e plugado na minha interface. Então eu vou ter uma distorção sem amplificador, portanto, meio besourenta. E para ficar bom, tá faltando justamente um amplificador, que eu não tenho aqui, mas já existem clones de amplificadores no mundo, e aí você pode baixar esses arquivos de Impulse Response dos amplificadores, que agora você já conhece o processo, né? Teve um microfone gravando como o amplificador responde a esses sinais senoidais e todas essas coisas, foi feito um arquivo. Então tem algumas formas de a gente fazer isso. Eu vou colocar aqui um plugin chamado Nadir. Ele é um leitor de Impulse Response. Ele é um leitor estéreo, então você pode colocar um amp específico para o canal da esquerda, específico para o canal da direita, se você quiser, tá? Ele também tem um reverb de room próprio, não é o reverb do amplificador, é o reverb dele mesmo, reverb digital que ele está criando, e você pode fazer algumas edições aqui, nada muito sofisticado, mas pode fazer essas edições. Então aqui eu estou colocando uma simulação aqui de esse amplificador, que eu nem sei qual é, mas de center aqui, o microfone no centro, e aqui outra simulação de um SM57 um pouco fora do eixo. Então vamos ver como está soando agora com um amplificador de verdade que foi clonado através do processo Impulse Response. Antes. Vou ligar. Bom demais, a gente vê que tem uma sala agora de verdade, né? Um amplificador mesmo processando o pedalzinho digital que eu estou usando. Beleza, só que agora eu quero dar bypass no Nadir e quero ligar o Neural Amp Modeler, que eu já tenho um tutorial, inclusive, mostrando como trabalhar com ele. Ele também é um leitor de Impulse Response, tá? Principalmente nessa função de plugin aqui. Ele tem um equalizadorzinho que vai mexer por conta própria, só que ele tem dois locais para a gente colocar o Impulse Response, porque ele trabalha com um arquivo NUM, um arquivo justamente de fabricação própria, podemos dizer assim, no próprio site deles, onde você pode clonar justamente o amplificador, a parte de cima, tá? Mas você também pode clonar pedais, você pode clonar muitas outras coisas, e um arquivo de Impulse Response é a parte que faz clone do falante. Então, para aqueles amplificadores realmente robustos e caros que vêm em duas partes, né, que não são aqueles combos que geralmente os guitarristas da noite costumam usar, você pode clonar de duas formas diferentes. Então, para o clone do amplificador da parte de cima, como ele mesmo sugere, ele lê arquivos de fabricação própria, mas que você pode fazer também no site deles. Também é material para o próximo vídeo. Já para o clone do alto-falante, é um arquivo Wave normal, um processo simples de Impulse Response, que vai ler um microfone na boca de um alto-falante de um amplificador. Então aqui eu tenho carregado um arquivo dedicado ao amplificador e outro arquivo dedicado ao alto-falante. E nesse caso eu vou até desligar o pedal de guitarra, porque o amplificador que foi clonado já estava usando uma distorção muito poderosa. Então vamos lá. Bacana, eu vou tirar agora o ampli, o alto-falante, para você ver como fica abelhudo. Horrível. Colocando o ampli.
Beleza, só lembrando, esse input aqui não é o input do amplificador que a gente clonou, é uma simulação de input digital que veio depois. Lembrando sempre que impulse response são print screens de como foram criados na hora que a gente estava captando. Beleza, vamos dar uma olhada no violão. Justamente aquilo que eu comentei no começo do vídeo, ó. Eu tenho um violão de linha aqui, ó. Com todo aquele médio do violão de linha. E aí, no meu reverb, para adiantar as coisas, eu já coloquei um impulse response de um violão, que eu justamente fiz o clone aqui. Então, vamos lá. Antes. É outra história, né? Um outro plugin que lê impulses responses é o Tonocracy, que é um plugin gratuito. E nele eu coloquei o impulse response do violão. Então, antes, vou ligar. E esse plugin específico tem formas de modificar o som, como um high cut, como colocar um pouco mais de ar, um pouco mais de delay. Enfim, cada plugin de impulse response tem algumas formas de você deixar mais interessante o som do seu IR. E finalmente, os IRs são melhores do que os plugins que não usam impulse response? Não, são apenas diferentes. São sons interessantes que você pode utilizar ou não no seu workflow, na sua forma de trabalho, na sua mixagem. Particularmente, para algumas coisas eu utilizo, mas na maioria das vezes eu prefiro plugins digitais mesmo de guitarra, podemos dizer assim. Beleza, que tal a gente clonar um amplificador? Esse é o tema do próximo vídeo. Valeu!